A noiva grávida se despediu do milionário moribundo, seu marido. Com passos discretos, deixou o quarto repleto de luxo e despedidas. Mas, ao ouvir a ex-esposa dele revelar algo chocante, parou em choque. Seria sua vida uma mentira? O segredo mudaria tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O corredor frio e asséptico do hospital ecoava os passos apressados de Ivendra, enquanto ela se afastava do quarto 307. O som das máquinas que mantinham Amralion vivo ainda ressoava em seus ouvidos, os bips constantes, o zumbido do respirador, uma sinfonia mecânica que lutava para manter a vida de seu marido. Suas mãos tremiam ao segurar a bolsa. Havia acabado de dar um beijo de despedida em Amralion, sussurrando palavras de amor e promessas de cuidar de Niamia. O rosto outrora vibrante do marido agora estava pálido e sem vida, conectado a tubos e monitores. No banco do corredor, Niamia dormia encolhida, os cabelos escuros caindo sobre o rosto angelical. Aos 6 anos, ela era a imagem viva do pai. Os mesmos olhos curiosos, o mesmo sorriso travesso. Ivendra ajeitou o casaco sobre a filha, sentindo o coração apertar. Como explicaria a uma criança que seu pai talvez não voltasse para casa? Foi então que ouviu. A voz baixa e tensa vinha do final do corredor. Sidora, a ex-esposa de Amralion, conversava com o doutor. Mendes em tons urgentes. Algo na postura dela, na maneira como gesticulava, fez Ivendra parar. Anos de convivência com Amralion haviam-lhe ensinado a reconhecer quando algo importante estava acontecendo. Aqueles documentos não podem vir à tona. Sidora sussurrava, sua voz tremendo. Você entende o que aconteceria? Tudo que ele construiu. Ivendra se aproximou silenciosamente, escondendo-se atrás de uma coluna. Seu coração batia tão forte que temia ser descoberta. Senhora Sidora, o médico respondeu. Entendo sua preocupação, mas neste momento nossa prioridade é... Não, Sidora o interrompeu. Você não entende. Se isso vier à tona, não é só a reputação dele que está em jogo. A menina, ela perderia tudo. Ivendra sentiu o sangue gelar em suas veias. Menina? Estavam falando de Niamia? As memórias dos últimos 5 anos com Amralion passaram como um filme em sua mente. Os jantares elegantes, as viagens de iate, as festas luxuosas onde ele a apresentava orgulhosamente como sua esposa. O dia em que conheceu Niamia, então, com apenas 1 ano, e como a menina imediatamente a conquistou. Amralion sempre fora generoso, extravagante até. Seus presentes eram grandiosos, suas surpresas elaboradas. A mansão onde moravam era um testemunho de seu sucesso. Mármore italiano, obras de arte, móveis antiguíssimos. Mas havia momentos, breves instantes, em que Ivendra captava algo em seus olhos. Uma sombra, talvez. Um peso que ele carregava em silêncio. Os papéis estão seguros? A voz de Sidora a trouxe de volta ao presente. No cofre do escritório, como sempre, respondeu o médico. Mas, senhora, com o estado dele piorando. Ivendra recuou suas pernas bambas. Precisava se apoiar na parede para não cair. Que papéis eram esses? Que segredos seu marido guardava que poderiam afetar Niamia? O som de passos se aproximando a fez voltar rapidamente para perto da filha. Sidora passou por ela sem notar sua presença, seus saltos altos ecoando no piso de granito. Ivendra observou a silhueta elegante da ex-esposa de Amralion desaparecer no elevador. Niamia se mexeu no banco, murmurando algo em seu sono. Ivendra acariciou seus cabelos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. O que deveria fazer? Voltar para o quarto de Amralion e aproveitar seus últimos momentos juntos? Ou investigar o que Sidora e o médico escondiam? Um enfermeiro passou apressado, empurrando um carrinho de medicamentos. O cheiro de antisséptico parecia mais forte agora, quase sufocante. Nas paredes brancas e impessoais, cartazes sobre saúde e higiene pareciam observá-la, mudos testemunhas de seu dilema. Ivendra olhou para o relógio na parede, 23h45. A noite se arrastava como uma eternidade. Os médicos haviam sido claros.
Amralion provavelmente não veria o próximo amanhecer. O câncer que o consumia havia se espalhado rápido demais, transformando o homem forte e vibrante em uma sombra do que era. O bip de uma mensagem em seu celular a sobressaltou. Era Margaret, sua melhor amiga, perguntando se precisava de algo. Ivendra encarou a tela sem responder. Como explicar o turbilhão que a consumia? Como colocar em palavras o medo que agora a dominava? Seus olhos voltaram para o corredor onde Sidora havia desaparecido. O escritório mencionado só podia ser o de Amralion, no 20º andar do edifício comercial no centro da cidade. Ela conhecia bem aquele lugar. Quantas vezes não havia levado Niamia para visitar o pai no trabalho? A criança adorava sentar na grande cadeira de couro, fingindo ser importante como ele. Um soluço escapou de sua garganta. As últimas palavras de Sidora ecoavam em sua mente. A menina perderia tudo. O que exatamente sua filha poderia perder? O que Amralion havia feito que precisava ser mantido em segredo? O monitor no posto de enfermagem mostrava os sinais vitais de Amralion cada vez mais fracos. O tempo estava se esgotando, e com ele, talvez a única chance de descobrir a verdade. O chiado da cafeteira automática no canto da recepção fez Ivendra despertar de seus pensamentos. Havia passado os últimos 20 minutos paralisada, dividida entre o dever de estar ao lado do marido em seus momentos finais e a necessidade desesperadora de proteger sua filha. Senhora! Uma voz suave a chamou. Era Clara, a enfermeira do turno noturno, oferecendo um copo de café. A senhora precisa se alimentar um pouco. Ivendra aceitou a bebida com mãos trêmulas, observando o líquido escuro que refletia as luzes fluorescentes do hospital. Clara era a enfermeira que mais tinha acompanhado Amralion nos últimos meses. Tinha visto o processo todo, desde o diagnóstico devastador até o presente momento. Clara, Ivendra começou hesitante. Você conhece bem a doutora Sidora, não é? A ex-esposa dele. A enfermeira ajeitou o uniforme, parecendo desconfortável. Sim, senhora. Ela sempre esteve presente durante o tratamento. Você notou algo estranho? Algo que ela e o Dr. Mendes conversassem em particular? Clara desviou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com o crachá. Senhora Ivendra, eu não deveria... Por favor. Ivendra segurou a mão da enfermeira. É sobre minha filha. Preciso saber se ela está em perigo. Um suspiro escapou dos lábios de Clara. Houve algumas conversas sobre documentos importantes, sobre decisões tomadas no passado. Ela fez uma pausa, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas. Mas o que mais me intrigou foram as visitas. Visitas? Sim. Nos últimos meses, antes do estado dele piorar drasticamente, Sidora trazia um advogado. Eles se reuniam no quarto quando o Sr. Amralion estava mais lúcido. Sempre pediam privacidade total. Ivendra sentiu um frio na espinha. Um advogado? O que precisava ser discutido com tanta urgência e sigilo? A última visita, continuou Clara, baixando ainda mais a voz, foi há 2 semanas. Eu estava trocando os lençóis no quarto ao lado e... Bem, ouvi gritos. O Sr. Amralion estava alterado, dizendo que não assinaria nada, que não permitiria que fizessem isso com a menina. O café na mão de Ivendra havia esfriado, esquecido. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando conectar as peças desse quebra-cabeça sombrio que se revelava. Clara, você sabe onde Sidora guarda a bolsa? Dela quando está aqui? A enfermeira hesitou novamente. No armário da sala dos médicos, ela tem autorização especial por ser médica também, mesmo não trabalhando neste hospital. Ivendra olhou para Niamia, ainda dormindo pacificamente. A menina se mexeu, apertando contra o peito o pequeno urso de pelúcia que Amralion havia lhe dado em seu último aniversário. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscado, era errado. Mas se havia algo nos pertences de Sidora que pudesse esclarecer que perigo ameaçava sua filha. Senhora Ivendra, Clara tocou seu braço suavemente. Sei o que está pensando, mas por favor, tenha cuidado. A doutora
Sidora, ela tem conexões poderosas neste hospital. O corredor estava mais silencioso agora. A madrugada avançava, trazendo consigo aquela calma artificial típica de hospitais. Apenas o som distante de monitores e o ocasional passar de macas quebravam o silêncio. Ivendra se levantou, ajeitando o casaco de Niamia mais uma vez. Clara, você poderia ficar com ela por alguns minutos? Preciso ir ao banheiro. A enfermeira assentiu, compreensão em seus olhos. Claro, senhora. Tome o tempo que precisar. Com passos hesitantes, Ivendra se afastou em direção ao corredor lateral. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. A sala dos médicos ficava no final daquele corredor. Ela sabia disso por ter visto Sidora entrar e sair várias vezes nos últimos dias. Chegando à porta, hesitou. O que estava prestes a fazer era invasão de privacidade. Poderia ter consequências sérias. Mas a imagem de Niamia, inocente e vulnerável, a fez continuar. A porta estava entreaberta. Dentro da sala, apenas a luz de emergência estava acesa, criando sombras inquietantes. Os armários se alinhavam contra a parede, pequenos cubículos metálicos onde os médicos guardavam seus pertences. Ivendra entrou, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O nome de Sidora estava em uma pequena etiqueta no terceiro armário da segunda fileira. Estava trancado, é claro, mas o armário não estava completamente fechado. Na pressa de sair para falar com o médico, Sidora devia ter deixado a porta levemente desencaixada. Com dedos trêmulos, Ivendra puxou a pequena porta metálica. Dentro do armário, uma bolsa de couro italiana. Ela reconheceu a marca cara. Tinha uma igual que Amralion lhe dera de presente. Ao lado, um jaleco branco pendurado e alguns papéis empilhados. O suor escorria por sua testa, enquanto vasculhava a bolsa. Carteira, celular, chaves. Seus dedos tocaram algo diferente. Uma pasta fina de plástico transparente. Dentro da pasta havia recibos. Muitos recibos. Datas de 5, 6 anos atrás. Pagamentos vultosos para um escritório de advocacia. O nome do advogado, Dr. Marcos Álvares, aparecia repetidamente. Um papel em particular chamou sua atenção. Era uma nota manuscrita, a caligrafia elegante de Sidora preenchendo a folha. Reunião com M.A. Discutir alteração no testamento. A.R. resistente. Mencionar cláusula sobre N. N. Niamia. O som de passos no corredor a fez congelar. Rapidamente, tirou o celular do bolso e fotografou os documentos, suas mãos tremendo tanto que algumas fotos saíram borradas. Guardou tudo de volta exatamente como havia encontrado e fechou o armário. Os passos se aproximavam. Ivendra mal teve tempo de se esconder atrás de um biombo quando a porta se abriu. Era uma médica que ela não conhecia, provavelmente do plantão noturno. A mulher pegou algo em seu armário e saiu sem notar sua presença. Esperou. Mais alguns segundos antes de sair da sala, seu coração ainda disparado. No corredor, tudo permanecia igual. As mesmas luzes frias, o mesmo silêncio pesado. Clara continuava ao lado de Niamia, que agora havia mudado de posição no banco, mas permanecia dormindo. A enfermeira lançou um olhar questionador para Ivendra, que apenas assentiu levemente. De volta ao seu lugar ao lado da filha, Ivendra pegou o celular para examinar as fotos que havia tirado. Havia algo sobre um testamento, sobre uma cláusula, que mencionava Niamia. Por que Sidora estava tão interessada nisso? Uma memória súbita a atingiu. 3 meses atrás, quando o diagnóstico de Amralion havia piorado drasticamente, ele a chamara ao escritório. Estava inquieto, ansioso. Ivendra, ele dissera, sua voz já enfraquecida pela doença. Preciso que você me prometa algo. Se algo acontecer comigo, não deixe que tirem a Niamia de você. Na época ela não entendera. Por que alguém tentaria separá-las? Ela era legalmente a madrasta de Niamia. Tinha construído um relacionamento sólido com a menina ao longo dos anos. Senhora? A voz de Clara a trouxe de volta ao presente. O Dr. Mendes está chamando. Os sinais vitais do Sr. Amralion.
Ivendra se levantou num pulo. O monitor no posto de enfermagem mostrava alterações preocupantes. A pressão estava caindo. Minha pequena. Ela sussurrou para Niamia, ajeitando mais uma vez seu casaco. Fique aqui com a Clara. Mamãe já volta. No caminho para o quarto 307, suas pernas pareciam pesar toneladas. O que encontraria lá dentro? Seu marido já estaria, mas antes que pudesse alcançar a porta, uma figura familiar bloqueou seu caminho. Sidora estava parada no corredor, seus olhos fixos em Ivendra com uma intensidade perturbadora. Precisamos conversar, disse a ex-esposa de Amralion, sua voz fria como o ar-condicionado do hospital. Sobre o futuro de Niamia. Ivendra sentiu o sangue gelar em suas veias. Como ela usava? Justo agora, quando Amralion estava, um som agudo cortou o ar, o alarme do monitor cardíaco. Médicos e enfermeiros correram para o quarto, empurrando as duas mulheres para o lado. Depois, Ivendra disse firmemente, tentando passar por Sidora. Precisava estar ao lado dele. Mas a mão de Sidora a segurou com força surpreendente. Não há depois, ela sussurrou. O tempo está acabando, Ivendra. E você não vai gostar do que está prestes a descobrir. O alarme continuava soando, implacável. Dentro do quarto, vozes urgentes davam ordens, máquinas zumbiam. E Ivendra estava ali, presa entre o desejo desesperado de estar com seu marido e o medo crescente do que Sidora poderia revelar. No banco do corredor, Niamia se mexeu em seu sono, alheia ao drama que se desenrolava. O urso de pelúcia caiu de seus braços, aterrissando silenciosamente no chão frio do hospital. O escritório estava exatamente como Amralion havia deixado. A mesa de mogno maciço ainda mantinha a organização meticulosa que era sua marca, registrada. Uma xícara de café pela metade, agora fria, permanecia ao lado do porta-retratos com a foto de Niamia. Ivendra respirou fundo, tentando se concentrar. Depois do susto no hospital, que felizmente não passara de uma queda brusca, de pressão logo estabilizada, ela havia conseguido convencer Sidora a continuar sua conversa em um local mais apropriado. Então, que perguntou observando a ex-esposa de seu marido caminhar pelo escritório como se ainda fosse sua casa. O que é tão urgente que não pode esperar até ele morrer? Sidora completou, um sorriso amargo nos lábios. Não seja hipócrita, Ivendra. Nós duas sabemos que é questão de horas. O comentário atingiu Ivendra como um tapa. Como essa mulher podia ser tão fria? Você quer saber por que estou aqui? Sidora continuou, parando diante da janela que dava vista para a cidade. Porque, diferente de você, eu conheci Amralion de verdade. Conheci seus segredos, suas escolhas, seus erros. Ivendra se manteve em silêncio, observando. A luz da madrugada começava a atingir o céu de um azul profundo. Há 6 anos, Sidora prosseguiu, Amralion fez algo que mudaria para sempre o destino de Niamia. Do que você está falando? Sidora se virou, seus olhos brilhando de uma forma quase febril. Você nunca se perguntou por que ele se casou com você tão rapidamente após nosso divórcio? Por que insistiu tanto para que você adotasse Niamia legalmente? Um frio percorreu a espinha de Ivendra. Ele me amava. Amava como eu cuidava. De Niamia. Uma risada sem humor escapou dos lábios de Sidora. Oh, querida, tão ingênua. Ela caminhou até a mesa, seus dedos deslizando sobre a superfície polida. Amralion precisava de você. Precisava de alguém que pudesse assumir a guarda de Niamia quando a verdade viesse à tona. Que verdade? Ivendra perguntou, sua voz tremendo. A verdade sobre quem Niamia realmente é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, os primeiros pássaros começavam seu canto matinal. Eu não entendo, Ivendra disse finalmente. Niamia é sua filha. Você é a mãe dela. Sidora riu novamente, mas dessa vez havia algo diferente em sua voz. Dor? Não, Ivendra. Eu não sou. O mundo pareceu girar por um momento. Ivendra precisou se apoiar na mesa para não cair. Mas
Mas como todos os documentos falsificados, Sidora cortou. Todos eles. O certificado de nascimento, os registros médicos, tudo. Amralion usou seu dinheiro e influência para criar uma história perfeita. Ivendra sentou-se pesadamente em uma das cadeiras. Sua mente tentava processar o que estava ouvindo. Por quê? Sei conseguiu perguntar. Porque a verdadeira mãe de Niamia estava morta. Sidora respondeu, sua voz agora mais suave. E Amralion não podia permitir que sua filha acabasse no sistema. As peças começavam a se encaixar. O interesse obsessivo de Amralion em garantir que Ivendra tivesse direitos legais sobre Niamia. A insistência em manter certos assuntos em segredo. Quem era ela? Sayusindra perguntou. A verdadeira mãe? Sidora pegou um envelope de sua bolsa. Helena Martinez trabalhava como secretária na empresa. Jovem, bonita, sonhadora. Ela fez uma pausa. Morreu no parto, sem família, sem ninguém para reclamar. A criança. E você? Ivendra começou a entender. Você concordou em fingir ser a mãe. Eu amava Amralion, Sidora disse simplesmente. Faria qualquer coisa por ele, mesmo sabendo que ele nunca tinha me amado realmente. Mas agora, por que me contar isso agora? O sorriso voltou aos lábios de Sidora, mas não alcançava seus olhos. Porque, querida Ivendra, em algumas horas, todos os documentos falsificados virão à tona. Parte do acordo que fiz com Amralion. Se ele morresse, a verdade seria revelada. Não, Ivendra se levantou. Não pode fazer isso. Destruiria a vida de Niamia. Posso impedir, Sidora disse calmamente. Posso manter o segredo. Mas tem um preço? Ivendra sentiu seu coração apertar. Qual? A guarda de Niamia. Você abre mão de todos os seus direitos legais. A menina fica comigo. O sol começava a nascer no horizonte, seus primeiros raios atravessando as janelas do escritório. No hospital, Amralion lutava por cada respiração. E ali, naquele escritório que guardava tantos segredos, Ivendra enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. O sol da manhã iluminava o quarto do hospital quando Ivendra retornou. Niamia havia acordado e estava sentada na poltrona ao lado da cama de Amralion, seus pequenos dedos entrelaçados com os do pai. Papai está mais quente hoje, ela disse inocentemente quando viu Ivendra entrar. Acho que ele está melhorando. Coração de Ivendra se partiu um pouco mais. Como explicar para uma criança de 6 anos que o calor que ela sentia era da febre que consumia seu pai? Como dizer que em poucas horas ela poderia perder não apenas seu pai, mas toda a história que conhecia sobre si mesma? Querida, Ivendra se ajoelhou ao lado da poltrona. Você pode ir com a Clara tomar café da manhã. Preciso conversar um pouquinho com seu pai. Niamia hesitou. Seus olhos tão parecidos com os de Helena, Ivendra agora percebia, fixos no rosto pálido de Amralion. Mas, e se ele acordar? Eu prometo que te chamo na hora. Ivendra forçou um sorriso. Vai ser rapidinho. Depois que Niamia saiu com Clara, Ivendra fechou a porta e se aproximou da cama. O rosto de Amralion estava mais abatido que nunca, marcas profundas sob seus olhos fechados. Por quê? Ela sussurrou, segurando a mão dele. Por que não confiou em mim para me contar a verdade? As palavras de Sidora ainda ecoavam em sua mente. O ultimato era claro. Ou abria mão da guarda de Niamia, ou todo o esquema de documentos falsos viria à tona, potencialmente separando a menina de ambas. Você devia ter me contado sobre Helena, continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sobre como se apaixonou por ela, sobre como tentou proteger a filha de vocês. Um movimento súbito a assustou. Os dedos de Amralion haviam se mexido levemente em sua mão. Amor? Ela se inclinou, mal ousando respirar. Você pode me ouvir? Os olhos dele se abriram lentamente, desfocados a princípio. Seus lábios se moveram tentando formar palavras. Não se esforce, Ivendra disse rapidamente, alcançando o copo d'água com o canudo. Aqui beba um pouco. Depois de alguns goles fracos,
Amralion conseguiu focar seu olhar nela. Quanto você sabe? O suficiente, ela respondeu suavemente. Sidora me contou sobre Helena, sobre os documentos. Uma sombra de dor cruzou o rosto dele e não era apenas física. Me perdoa, ele sussurrou. Eu deveria ter contado antes. Por que não contou? Amralion fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Tinha medo de perder você, de perder Niamia. Helena era especial, diferente de qualquer pessoa que já conheci. Você a amava, não era uma pergunta. Sim, ele admitiu, sua voz quase inaudível. Mas ela sabia que eu não podia deixar Sidora, não naquela época com todas as conexões familiares, os negócios. E quando ela engravidou? Uma lágrima escapou do canto do olho de Amralion. Ela estava tão feliz. Disse que não precisava de nada meu, que criaria o bebê sozinha. Mas então, ela morreu no parto, e Vendra completou suavemente. Eu não podia deixar nossa filha ir para um orfanato, ele continuou, cada palavra parecendo custar-lhe uma energia preciosa. Sidora, ela aceitou ajudar, por um preço. Que preço? Minha liberdade. Ele tentou sorrir, mas pareceu mais uma careta de dor. Ela manteria o segredo, fingiria ser a mãe de Niamia, mas eu nunca poderia me divorciar dela. Nunca poderia contar a verdade. Mas vocês se divorciaram. E Vendra franziu a testa. E você se casou comigo. Porque encontrei uma brecha, Amralion tossiu levemente. Descobri algo sobre o passado dela. Algo que a faria perder tudo se viesse à tona. Um acordo mútuo de silêncio. E Vendra processava cada nova informação, tentando entender o quebra-cabeça complexo que era a vida de seu marido. E agora, ela quer Niamia, ela disse por fim. Ameaçou revelar tudo se eu não abrir mão da guarda. Os olhos de Amralion se arregalaram em pânico. Não, você não pode deixar. Shhh! Ela apertou sua mão. Fique calmo, não vou fazer nada precipitado. Mas Amralion estava agitado demais. Os monitores começaram a apitar mais rapidamente. Gaveta, ele conseguiu dizer entre arquejos. Escritório, gaveta da direita. Do que você está falando? A chave, embaixo do porta-retratos. Sua voz estava ficando mais fraca. Carta para você. Os alarmes começaram a soar mais alto. Enfermeiros entraram correndo no quarto. Senhora, precisa sair. Um deles disse, gentil, mas firmemente. Não, espera. E Vendra tentou resistir. Amor, que carta? O que tem na gaveta? Mas Amralion havia perdido a consciência novamente. Seu corpo convulsionando levemente, enquanto a equipe médica trabalhava ao seu redor. No corredor, Vendra podia ouvir a voz de Niamia, perguntando a Clara o que estava acontecendo. Seu coração estava dividido entre ficar ali, esperando notícias, ou correr para o escritório descobrir que segredo aquela gaveta guardava. O som dos equipamentos médicos ficava cada vez mais urgente dentro do quarto. O tempo estava acabando. O trânsito da manhã estava caótico, mas o motorista do táxi conseguiu fazer o trajeto até o escritório em tempo recorde. E Vendra correu pelos corredores do prédio comercial, seu coração batendo no mesmo ritmo, frenético de seus saltos contra o piso de mármore. Abriu a porta do escritório com as mãos tremendo. O porta-retratos que Amralion mencionara estava lá. Uma foto de Niamia em seu último aniversário, soprando as velas do bolo com um sorriso radiante. Ao levantar o objeto, uma pequena chave dourada caiu sobre a mesa. Parecia antiga, diferente das chaves modernas que Amralion normalmente usava. A gaveta da direita estava trancada, como ele havia dito. A chave entrou perfeitamente na fechadura. Dentro, havia uma pasta de couro marrom gasta pelo tempo. O coração de Vendra quase parou quando viu o nome escrito na etiqueta. Helena Martinez. Com dedos trêmulos, abriu a pasta. A primeira coisa que viu foi uma fotografia. Uma mulher jovem, não mais que 25 anos, sorria para a câmera. Seus olhos, os mesmos olhos de Niamia,
brilhavam com uma alegria contagiante. Havia cartas, muitas cartas, todas escritas à mão em uma caligrafia delicada. E Vendra pegou a primeira. Meu amor, sei que não podemos ficar juntos. Sei que sua vida é complicada demais para incluir alguém como eu, mas quero que saiba que não me arrependo de nada. Cada momento que passamos juntos está guardado no meu coração. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto lia. Helena escrevia com tanta paixão, tanta sinceridade, que era impossível não se emocionar. No fundo da pasta, encontrou um envelope endereçado a ela. Para Ivendra. Abrir apenas após minha morte. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. A carta dentro estava datada de apenas 3 meses atrás. Querida Ivendra, se você está lendo isto, significa que não consegui vencer minha batalha contra o câncer. Significa também que finalmente tenho coragem de te contar toda a verdade. Helena era mais que um caso extraconjugal. Ela era a única pessoa que me fez sentir verdadeiramente vivo. Quando descobri que estava grávida, prometi a mim mesmo que faria tudo para proteger nossa filha. Sidora aceitou participar do plano por dinheiro. Muito dinheiro. Mas também por vingança. Ela sabia que me ter preso a ela, dependendo de seu silêncio, era a maior punição que poderia me dar. Quando você entrou em nossas vidas, algo mudou. Pela primeira vez vi Niamia verdadeiramente feliz. Você trouxe luz onde só havia sombras, amor onde só havia obrigação. O que Sidora não sabe é que nos últimos meses venho preparando tudo. Os documentos que ela tem são cópias. Os originais, incluindo provas de sua chantagem e do dinheiro que recebeu, estão com meu advogado de confiança, não Marcos Álvares, que trabalha para ela, mas Simon Torres. Junto com esta carta, você encontrará um pendrive. Nele está tudo: registros bancários, e-mails, gravações. O suficiente para manter Sidora longe de vocês para sempre. Mas o mais importante está no fundo desta pasta: o verdadeiro testamento de Helena, encontrado entre seus pertences após sua morte. Nele ela nomeia você, sim, você especificamente, como guardiã de sua filha caso algo acontecesse comigo. Como ela poderia saber sobre você se morreu anos antes de nos conhecermos? Esse é o maior mistério de todos. No último mês de sua gravidez, Helena começou a ter sonhos. Sonhos sobre uma mulher que cuidaria de sua filha com todo o amor do mundo. Ela descreveu você em detalhes no testamento, até a pequena cicatriz que você tem no pulso esquerdo. Sei que é muito para processar. Sei que talvez você nunca me perdoe por ter escondido tudo isso. Mas peço apenas uma coisa: continue sendo a mãe maravilhosa que você é para nossa Niamia, com amor eterno, Amralion. O celular de Vendra começou a tocar, assustando-a. Era Clara. Senhora, a voz da enfermeira estava embargada. Precisa voltar para o hospital, agora. No fundo da pasta, como Amralion havia dito, estava um pendrive prateado e um envelope lacrado com o nome de Helena, seu testamento. Enquanto guardava tudo em sua bolsa com mãos trêmulas, um último papel chamou sua atenção. Era um desenho feito por Helena, datado de uma semana antes de dar à luz. Mostrava uma mulher de cabelos escuros, impossivelmente parecida com Ivendra, segurando uma menina pequena. Embaixo, escrito com a mesma caligrafia delicada das cartas, havia uma única frase: para a guardiã dos sonhos da minha filha, nos encontraremos um dia? O táxi já esperava na entrada do prédio. No hospital, Amralion lutava por seus últimos momentos de vida, e em algum lugar, Sidora aguardava, sem saber que seu plano de vingança estava prestes a desmoronar. O hospital parecia diferente agora. Os mesmos corredores que antes a sufocavam com seu peso de segredos e mentiras, agora pareciam mais leves, como se a verdade recém-descoberta tivesse purificado o ar. E Vendra encontrou Sidora na sala de espera, uma xícara de café intocada em suas mãos perfeitamente manicuradas. Seus olhos se encontraram, e por um momento nenhuma das duas falou. Então, Sidora quebrou o silêncio. Já decidiu? Sim, e Vendra respondeu, sua voz calma.
Decidi que você nunca mais vai ameaçar minha família. Algo na firmeza de seu tom fez Sidora se endireitar na cadeira. Não seja tola. Você não tem escolha. Uma palavra minha e... E o quê? Ivendra a interrompeu sentando-se à sua frente. Vai revelar como recebeu milhões para fingir ser a mãe de Niamia? Como chantageou Amralion todos esses anos? Rosto de Sidora empalideceu levemente. Do que você está falando? Helena Martinez, Ivendra disse simplesmente, observando como o nome fez Sidora se encolher. Ela deixou mais que uma filha, sabia? Deixou provas. Provas que Amralion guardou todos esses anos esperando o momento certo. Você está blefando, mas sua voz traía sua insegurança. O testamento dela está comigo, junto com todas as transferências bancárias que você recebeu. Os e-mails, as gravações. Saidora se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pelo piso branco do hospital como uma mancha de culpa exposta. Você não entende, ela sibilou. Tudo o que fiz foi para proteger Niamia. Amralion não tinha condições de criar uma filha sozinho. Ele precisava de mim. Não, Ivendra balançou a cabeça. Você não fez isso por Niamia. Fez por vingança, por dinheiro. E agora acabou. Um grupo de médicos passou correndo em direção ao quarto de Amralion. O tempo estava se esgotando. O que você quer? Sidora perguntou, sua pose de superioridade completamente desfeita. Quero que desapareça, Ivendra respondeu, levantando-se. Volte para Paris, para sua clínica luxuosa. Finja que Niamia nunca existiu. Porque se você tentar algo, qualquer coisa, todas essas provas vão parar nas mãos das autoridades. Você não faria isso. Sidora deu um passo em sua direção. Destruiria a reputação de Amralion também. Ele está morrendo. Ivendra sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A única coisa que importa agora é proteger nossa filha. A filha que Helena confiou a mim, anos antes de nos conhecermos. O som de mais pessoas correndo pelo corredor chamou sua atenção. Clara apareceu na porta da sala de espera, seu rosto marcado por lágrimas. Senhora Ivendra, é o Sr. Amralion. Sidora fez menção de segui-la, mas Ivendra a impediu com um gesto firme. Não, você perdeu esse direito há muito tempo. O quarto 307 estava cheio de médicos e enfermeiros. Os monitores emitiam sons alarmantes. No meio de todo o caos, Ivendra viu Niamia parada num canto, abraçada a seu urso de pelúcia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Venha, meu amor. Ivendra a pegou no colo, sentindo o pequeno corpo tremer. Vamos dar tchau para o papai. A equipe médica abriu espaço para elas. Amralion estava consciente, seus olhos procurando freneticamente por algo, ou alguém. Aqui, Ivendra segurou sua mão. Estamos aqui. Ivendra, sua voz era apenas um sussurro. Você encontrou? Sim, amor. Encontrei tudo. E prometo que vou cuidar dela exatamente como Helena sonhou. Um sorriso fraco iluminou o rosto pálido de Amralion. Seus olhos se fixaram em Niamia. Minha princesa. Ele conseguiu dizer. Você é tão parecida com sua mãe. Niamia olhou confusa para Ivendra, mas antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, Amralion apertou a mão de ambas. Obrigado, ele sussurrou, por me darem a família que eu sempre... O resto da frase se perdeu num suspiro profundo. Os monitores começaram a emitir um som contínuo, agudo. Papai, Niamia chamou, sua voz pequena. Papai, acorda. Ivendra abraçou sua filha com força, suas lágrimas se misturando. Lá fora, o sol da manhã brilhava com força, indiferente à dor que se desenrolava dentro daquele quarto. No corredor, Sidora observava a cena pela porta entreaberta. Sem dizer uma palavra, virou as costas e caminhou em direção ao elevador. Seus saltos ecoando cada vez mais distantes, até desaparecerem completamente. Era o fim de uma era. O fim de uma mentira que havia durado anos, mas também era o início de algo novo. Uma verdade que, embora dolorosa,
traria finalmente a paz que tanto Amralion quanto Helena haviam desejado para sua filha. As semanas que se seguiram à morte de Amralion foram uma névoa de documentos, advogados e perguntas sem fim. Niamia, ainda tentando processar a perda do pai, se agarrava a Ivendra como uma pequena âncora em meio à tempestade. O escritório de advocacia indicado na carta de Amralion era um prédio discreto no centro da cidade. Simon Torres, um homem de meia idade com olhos gentis, recebeu Ivendra em sua sala numa tarde chuvosa. Amralion me procurou há 3 meses, ele explicou, organizando uma pilha de documentos sobre sua mesa. Disse que precisava garantir que tudo estivesse em ordem para quando chegasse a hora. Ivendra apertou a alça de sua bolsa, onde o pendrive e o testamento de Helena permaneciam guardados. Ele mencionou algo sobre documentos originais? Sim. Simon abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Está tudo aqui, incluindo algo que ele adicionou na última vez que nos encontramos. O advogado deslizou um envelope pela mesa. Dentro havia fotos, dezenas delas. Eram de Helena, todas tiradas sem que ela percebesse. Helena sorrindo enquanto organizava papéis em sua mesa. Helena lendo um livro durante o almoço. Helena acariciando sua barriga já visível. Ele as guardava em um cofre especial, Simon explicou. Disse que um dia Niamia ia querer conhecer a mãe, nem que fosse através dessas imagens. Ivendra sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Em cada foto podia ver traços de sua filha, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava concentrada. Há mais uma coisa. Simon continuou, sua voz suave. Algo que nem Sidora sabe. Quando Helena morreu, ela deixou um diário. Amralion o manteve escondido todos esses anos. O advogado abriu outra gaveta e retirou um caderno de capa azul desbotada. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a caligrafia delicada de Helena permanecia clara. As últimas entradas Simon folheou até quase o final do caderno. São sobre os sonhos que ela tinha. Sonhos sobre você. Ivendra pegou o diário com mãos trêmulas. A data da entrada era de uma semana antes do nascimento de Niamia. Sonhei com ela novamente. A mulher dos cabelos escuros que vai criar minha filha. Seus olhos são tão gentis, tão cheios de amor. Ela a chama de meu amor, exatamente como eu faria. Não sei seu nome, mas sei que um dia ela vai encontrar minha pequena e dar a ela todo o amor que eu não poderei dar. Amralion não entende quando tento explicar. Diz que são apenas sonhos, delírios causados pela gravidez. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que são mais que isso. São promessas do futuro. Hoje, o sonho foi diferente. Vi a mulher sentada em um jardim, ensinando minha filha a fazer coroas de flores. Minha pequena deve ter uns 6 anos e está tão linda. Seu sorriso é igual ao meu, mas seus olhos têm a intensidade do pai. Se você está lendo isto, mulher dos meus sonhos, quero que saiba, eu te escolhi. Antes mesmo de você existir na vida da minha filha, eu já sabia que seria você. Cuide dela, ame ela, e quando ela perguntar sobre mim, diga que mamãe a amou desde o primeiro instante, tanto que sonhou com a pessoa perfeita para criar ela. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ivendra. Como era possível? Como Helena poderia ter sonhado com ela com tanta precisão? Tem mais uma coisa, Simon disse suavemente. Na última página. Ivendra virou o diário. Colado na contracapa, havia um envelope pequeno, e dentro dele uma única foto. Helena em seu último dia de vida, deitada na cama do hospital, segurando um bebê recém-nascido. Seus olhos brilhavam de amor enquanto olhava para a pequena Niamia. No verso da foto, com uma caligrafia trêmula, estava escrito: para Ivendra, sei que um dia você vai encontrar esta foto. Quando isso acontecer, olhe no fundo dos olhos da nossa filha e diga que mamãe sempre soube que ela seria amada. O som da chuva na janela do escritório parecia embalar aquele momento surreal. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao milagre que se revelava naquela sala. O que acontece agora? Ivendra perguntou, sua voz rouca de emoção.
Simon sorriu gentilmente. Agora você continua sendo a mãe maravilhosa que Helena viu em seus sonhos. E quanto a Sidora, ela não vai mais nos incomodar. Ivendra disse com firmeza. Tenho certeza disso. Ao sair do escritório, a chuva havia dado uma trégua. Um arco-íris brilhava no céu, como se o próprio universo quisesse confirmar que mesmo nas histórias mais improváveis, o amor sempre encontra seu caminho. O outono chegou pintando as árvores do jardim com tons dourados e avermelhados. 3 meses haviam se passado desde a morte de Amralion e a vida aos poucos encontrava um novo ritmo. Naquela manhã particular, Ivendra observava Niamia através da janela da cozinha. A menina estava sentada sob a grande árvore do quintal, folheando um álbum de fotografias que haviam montado juntas. Uma coleção cuidadosamente selecionada de imagens de Helena. Ela passa muito tempo olhando as fotos, Clara comentou, servindo uma xícara de chá para Ivendra. A enfermeira havia se tornado uma amiga próxima, após os eventos no hospital, visitando-as frequentemente. É a forma que ela encontrou de conhecer a mãe. Ivendra respondeu suavemente. Às vezes a pego conversando com as fotos, contando sobre seu dia. Um som de carro se aproximando chamou a atenção de ambas. Pela janela viram um táxi parar em frente à casa. Uma mulher idosa desceu, carregando uma pequena mala. Quem é? Clara perguntou, notando como Ivendra havia empalidecido. Aurora Martinez, Ivendra sussurrou. A avó de Helena. A descoberta da existência de Aurora havia sido uma surpresa. Entre os documentos guardados por Amralion, havia cartas antigas, trocadas entre mãe e filha. Aurora vivia em uma cidade pequena no interior e há anos não tinha contato com a família. Simon Torres havia conseguido localizá-la e após semanas de conversas delicadas por telefone, ela finalmente havia aceitado conhecer a neta. Niamia, Ivendra chamou pela janela. Venha aqui, meu amor. Tem alguém especial que quer te conhecer. A menina entrou correndo, o álbum de fotos ainda em suas mãos. Parou abruptamente ao ver a senhora na sala. Aurora soltou um pequeno soluço. Os mesmos olhos, ela murmurou. Exatamente como os de Helena. Por um momento, ninguém se moveu. O tempo parecia suspenso naquele primeiro encontro entre avó e neta. Foi Niamia quem quebrou o silêncio. A senhora conheceu minha mãe quando ela era pequena como eu? Aurora sorriu, através das lágrimas. Sim, meu amor, e tenho muitas histórias para te contar. As horas seguintes foram preenchidas com memórias. Aurora havia trazido uma caixa antiga, cheia de fotos e lembranças de Helena criança. Havia desenhos, boletins, escolares até um pequeno sapato de bebê. Ela sempre foi especial, Aurora contava, mostrando uma foto de Helena aos 6 anos, exatamente a idade atual de Niamia. Tinha um jeito único de ver o mundo. E esses sonhos. Ivendra, que servia chocolate quente para todos, parou. Sonhos? Ah, sim, Aurora sorriu. Desde pequena, Helena tinha sonhos que se tornavam realidade. No início eram coisas simples. Ela sonhava com o tempo do dia seguinte, com quem viria nos visitar. Mas conforme cresceu, os sonhos ficaram mais específicos, Ivendra completou, lembrando-se do diário. Exatamente. Aurora pegou a mão de Niamia gentilmente. Sua mãe tinha um dom especial, querida. Ela podia ver pedaços do futuro em seus sonhos, e nos últimos meses de sua vida, ela sonhou muito com você. E com Ivendra. Niamia olhou confusa para sua mãe adotiva. Mas como ela podia sonhar com você se nem te conhecia? Por quê? Aurora respondeu antes que Ivendra pudesse falar. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar, mesmo que não seja da forma que esperamos. Sua mãe sabia que não poderia estar aqui para te criar. Então ela sonhou com alguém, que pudesse dar todo o amor que ela daria. Clara, que observava a cena em silêncio, discretamente enxugou uma lágrima. A senhora vai embora de novo? E Niamia perguntou repentinamente, um toque de medo em sua voz. Aurora olhou para Ivendra, que assentiu levemente. Na verdade, querida, estava pensando em me mudar para mais perto.
Esta cidade velha tem muitas memórias de Helena e talvez seja a hora de criar algumas novas memórias com você. O sorriso que iluminou o rosto de Niâmia era tão parecido com o de Helena nas fotos que, por um momento, Aurora precisou segurar a respiração. Podemos mostrar para vovó o jardim? Niâmia perguntou para Ivendra. Quero mostrar onde plantamos as flores que a mamãe mais gostava. Claro, meu amor. Ivendra sorriu. Vá na frente com a Clara. Só preciso conversar um minutinho com sua avó. Depois que Niâmia saiu saltitando em direção ao jardim, Aurora se virou para Ivendra. Você sabe, a senhora disse suavemente, nos últimos dias de vida, Helena escreveu algo no diário dela. Algo que nunca mostrei a ninguém, nem mesmo a Amralion. O quê? Ivendra perguntou, seu coração acelerando. Aurora tirou um papel dobrado de sua bolsa. Uma carta para você. As mãos de Ivendra tremiam ao desdobrar o papel amarelado pelo tempo. A caligrafia era diferente das outras entradas do diário, mais trêmula, como se Helena tivesse usado suas últimas forças para escrever. Querida Ivendra, não sei seu nome ainda, mas sei seu coração. Nos meus sonhos, vejo como você vai amar minha filha, como vai protegê-la, como vai manter minha memória viva. Quero que saiba que você não é uma substituição, você é uma escolha. Minha escolha. A pessoa que o destino preparou para ser a segunda mãe da minha pequena. Cuide dela. Ame ela. E quando olhar para o céu nas noites estreladas, saiba que estou sorrindo para vocês duas. Com amor eterno, Helena. A notícia chegou. Numa tarde de quinta-feira, quando as folhas douradas do outono dançavam pelo jardim. Simon Torres telefonou, sua voz carregando uma urgência incomum. Senhora Ivendra, ele disse assim que ela atendeu. Acabei de receber uma ligação do escritório, de advocacia de Paris. É sobre Sidora. O coração de Ivendra falhou uma batida. Fazia meses que não ouvia aquele nome desde o dia no hospital. O que aconteceu? Ela quer fazer uma confissão, completa, sobre tudo. Ivendra se sentou na poltrona mais próxima, suas pernas, de repente fracas demais para sustentá-la. Por quê? Por que agora? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela está doente, terminal, questão de semanas, segundo os médicos. A ironia do destino não passou despercebida por Ivendra. Primeiro Amralion, agora Sidora. A morte parecia determinada a levar todos que conheciam a verdadeira história de Niâmia. Ela quer te ver, Simon continuou. Disse que tem algo importante para entregar, algo que pertencia a Helena. O mundo pareceu girar por um momento. O que mais poderia haver? Que outros segredos ainda estavam enterrados nessa história? Não posso ir a Paris, Ivendra disse firmemente. Não vou deixar Niâmia. Não será necessário, Simon respondeu. Sidora está voltando ao Brasil. Seu voo chega amanhã. Naquela noite, depois que Niâmia dormiu, Ivendra sentou-se no jardim com Aurora. A avó de Helena havia se mudado para uma casa próxima e agora fazia parte integral de suas vidas. O que você acha? Ivendra perguntou depois de contar sobre o telefonema. Aurora ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nas estrelas. Sabe, ela começou finalmente. Helena sempre dizia que não existem coincidências. Se Sidora está voltando, se quer confessar, deve haver um motivo maior. Tenho medo, Ivendra admitiu. Medo de que ela tente algo. Mesmo agora. Não, Aurora balançou a cabeça. Ela está morrendo, querida. As pessoas encaram a morte de formas diferentes. Algumas, como Amralion, tentam consertar seus erros. Outras tentam limpar sua consciência, Ivendra completou. O hospital onde Sidora estava internada era diferente daquele onde Amralion passara seus últimos dias. Mais luxuoso, mais exclusivo. Mas o cheiro de antisséptico e a atmosfera pesada de morte eram os mesmos. Sidora estava irreconhecível. A mulher elegante e altiva havia dado lugar a uma figura frágil, consumida pela doença. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela intensidade característica. Você veio, ela disse quando
Ivendra entrou no quarto. Sua voz estava rouca, fraca. Sim, Ivendra respondeu simplesmente mantendo distância. Sidora fez um gesto em direção à mesa ao lado da cama. Ali, a caixa azul. Era uma caixa antiga, do tipo que guarda joias. Ivendra a pegou com cuidado. Helena, deixou comigo, Sidora explicou. No dia que descobriu que estava grávida. Disse que era para a filha dela quando crescesse. Com mãos trêmulas, Ivendra abriu a caixa. Dentro havia um colar delicado, com um pingente em forma de estrela. Ela usava todos os dias, Sidora continuou. Dizia que era mágico, que a ajudava a sonhar com o futuro. Uma tosse violenta a interrompeu. Quando se recuperou, seus olhos estavam marejados. Eu deveria ter entregado antes, mas preferiu usar como garantia, Ivendra completou. Como todo o resto. Sim, Sidora admitiu. Eu era tão amarga, tão consumida pelo ciúme, pela raiva. Helena tinha algo que eu nunca tive. O amor verdadeiro de Amaralion. Ivendra segurou o colar contra a luz. O pingente cintilou, lançando pequenos reflexos pelo quarto. Há mais uma coisa, Sidora disse, sua voz cada vez mais fraca. No fundo da caixa, uma carta. Ivendra encontrou um envelope pequeno, escondido sob o forro de veludo. Estava endereçado a Niamia. Não vou ler, ela disse, guardando o envelope em sua bolsa. É para minha filha quando ela for mais velha. Sidora sorriu fracamente. Sua filha. Sim, ela é sua filha agora. Como Helena sempre soube que seria. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Eu sinto muito. Sidora disse finalmente. Por tudo. Diga a Niamia que sinto muito também. Ivendra assentiu levemente. Vou dizer. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Niamia e Aurora no jardim, fazendo coroas de flores, exatamente como Helena havia sonhado anos. Antes, mamãe! Niamia correu para abraçá-la. Vovó está me ensinando a fazer as coroas do jeito que mamãe Helena fazia. Ivendra abraçou sua filha com força, sentindo o peso da caixa azul em sua bolsa. Em algum lugar ela tinha certeza. Helena estava sorrindo. Tenho algo para você, ela disse suavemente, tirando o colar da caixa. Os olhos de Niamia, os olhos de Helena, se arregalaram ao ver o pingente de estrela. É lindo! Era da sua mãe, Ivendra explicou, colocando o colar no pescoço da filha. Ela guardou especialmente para você. O pingente brilhou contra a luz do pôr do sol, como se tivesse encontrado finalmente seu lugar depois de tantos anos. Agora tem uma estrela da mamãe Helena e uma mamãe Ivendra. Niamia sorriu, tocando o pingente com reverência. Aurora, que observava a cena em silêncio, enxugou uma lágrima. Sim, meu amor, e elas sempre vão brilhar para você. A notícia da morte de Sidora chegou uma semana depois, através de um telefonema discreto de Simon Torres. Ela havia partido durante a noite silenciosamente, levando consigo os últimos vestígios de uma época de segredos e mentiras. Naquela mesma tarde, um mensageiro entregou um pacote na casa de Ivendra. Era uma última correspondência de Sidora, enviada pouco antes de sua morte. Com mãos trêmulas, Ivendra abriu o envelope manila. Dentro havia um caderno antigo, sua capa de couro marcada pelo tempo e uma breve nota. Encontrei isto entre as coisas de Helena que guardei todos esses anos. É o diário dela dos últimos meses de gravidez. Amaralion nunca soube de sua existência. Era minha última garantia, meu último poder sobre ele. Agora pertence a vocês. S. Ivendra sentou-se na poltrona do escritório, o diário pesando em suas mãos como chumbo. Através da janela, podia ver Niamia no jardim com Aurora, o colar de estrela brilhando em seu pescoço enquanto elas plantavam flores novas. A primeira página do diário estava datada de 6 meses antes do nascimento de Niamia. Querido diário, os sonhos estão ficando mais frequentes, mais vívidos. Noite passada vi minha filha, aos 6 anos, dançando num jardim cheio de flores. Ela usava meu colar de estrela e sorria. Ah, como sorria!
e havia essa mulher com ela, a mesma dos outros sonhos. Seus olhos são tão gentis, tão cheios de amor. Não contei ao Amralion sobre essa parte dos sonhos. Ele já está preocupado demais com tudo, com o futuro, com as complicações que o médico mencionou na última consulta. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que mesmo que algo aconteça comigo, minha pequena estará bem. A Mulher dos Sonhos. Hoje finalmente vi seu nome. Estava escrito num papel sobre uma mesa. Ivendra. Que nome peculiar. Tentei procurar na internet, ver se encontrava alguém assim, mas talvez ela ainda nem exista em minha vida. Talvez seja apenas uma promessa do futuro. Ivendra parou de ler, lágrimas embaçando sua visão. Como era possível? Como Helena podia ter sonhado com seu nome anos antes de se conhecerem? Continuou folheando o diário, cada página revelando mais detalhes surpreendentes. Helena havia descrito com precisão assustadora não apenas Ivendra, mas também a casa onde moravam agora, o jardim que estava plantando, até mesmo o jeito como Niamia torcia o nariz quando estava concentrada, exatamente como a própria Helena fazia. Um grito alegre do jardim chamou sua atenção. Niamia havia encontrado um broto novo surgindo da terra. Mamãe, ela chamou excitada. Vem ver, as sementes que plantamos estão nascendo. Ivendra se juntou a elas no jardim, o diário ainda em suas mãos. Aurora notou o volume e franziu a testa. É outro diário dela? Perguntou suavemente. Sim, Ivendra respondeu. Sidora o guardou todos esses anos. Ela faleceu. Aurora fez o sinal da cruz. Que Deus a tenha e que finalmente encontre paz. Niamia, que estava ajoelhada cuidando das plantas, levantou o rosto sujo de terra. A tia Sidora foi para o céu encontrar o papai e a mamãe Helena? Ivendra sentiu seu coração apertar. Como explicar para uma criança as complexidades dos adultos? Os jogos de poder, as mentiras, os arrependimentos tardios? Sim, meu amor. Ela optou pela resposta mais simples. Ela foi descansar. Então agora eles podem conversar e fazer as pazes? Niamia perguntou com a inocência típica de sua idade. Aurora sorriu gentilmente. Sabe, querida, sua mãe sempre dizia que no final, o amor é mais forte que qualquer mágoa. Niamia pareceu satisfeita com a resposta e voltou sua atenção para as plantas. O sol da tarde criava um halo dourado em seus cabelos escuros, tão parecidos com os de Helena. Ivendra abriu o diário novamente, encontrando uma das últimas entradas. Minha pequena está quase chegando. O médico diz que há riscos, que preciso me preparar para todas as possibilidades. Mas como posso ter medo quando meus sonhos me mostram um futuro tão bonito para ela? Hoje sonhei com um momento específico, um jardim cheio de flores, minha filha com 6 anos plantando sementes com 2 mulheres que a amam. Ivendra e mamãe. Sim, finalmente vi minha mãe nos sonhos, reunida com minha filha. Elas plantavam flores juntas e minha pequena usava meu colar de estrela. Então, mesmo que eu não esteja lá fisicamente, sei que meu amor encontrará um caminho através do tempo. Através de Ivendra, através de mamãe, através de cada flor que nascer naquele jardim que ainda não existe, mas que vive tão claro em meus sonhos. Ivendra ergueu os olhos do diário, observando a cena à sua frente. Ali estavam elas, exatamente como Helena havia sonhado, plantando flores num jardim ensolarado, a profecia de uma mãe que, mesmo sabendo que não estaria presente fisicamente, havia garantido que sua filha seria cercada de amor. Olha, mamãe, Niamia chamou novamente. As margaridas que a vovó disse que eram as preferidas da mamãe, Helena estão nascendo primeiro. Aurora abraçou a neta, suas mãos enrugadas acariciando os cabelos escuros, tão parecidos com os da filha que perdera. É porque ela está aqui, disse suavemente. No seu sorriso, no seu jeito, em cada flor que plantamos. O colar de estrelas cintilou no pescoço de Niamia, captando os últimos raios do sol da tarde. Era como se o próprio universo conspirasse para realizar cada detalhe dos sonhos de Helena. Ivendra guardou o diário e se juntou a elas no canteiro de flores. Algumas histórias, ela pensou, são tão extraordinárias que só podem ser escritas pelo destino.
E algumas famílias são formadas não pelo sangue, mas por sonhos que atravessam o tempo. O inverno chegou mansamente, cobrindo o jardim com uma névoa suave nas manhãs. Dentro da casa, o aroma de chocolate quente e biscoitos recém-assados criava uma atmosfera acolhedora. E Vendra estava organizando algumas caixas antigas no sótão quando encontrou algo interessante. Um álbum de fotografias que não via há anos. Era de sua própria infância, época que raramente revisitava. Sentada no chão empoeirado do sótão, começou a folhear as páginas amareladas. Seu coração, quase. Parou quando chegou a uma foto específica. Ela aos 6 anos usando um colar com pingente de estrela. Não pode ser, sussurrou para si mesma. Desceu as escadas correndo, o álbum apertado contra o peito. Encontrou Aurora na cozinha, preparando o almoço. Aurora, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Preciso te mostrar algo. A senhora limpou as mãos no avental e se aproximou. E Vendra abriu o álbum na foto que havia encontrado. Este colar, ela apontou para a imagem, é idêntico ao de Helena. Aurora pegou o álbum, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Mas como? Era da minha avó, e Vendra explicou. Ela me deu quando eu era pequena, mas perdi durante uma mudança. Nunca mais vi um igual, até agora. Helena ganhou o dela de uma senhora em uma feira de antiguidades. Aurora disse lentamente. Ela estava grávida de 4 meses na época. Disse que quando viu o colar, sentiu que precisava tê-lo. As duas mulheres se entreolharam. A magnitude daquela coincidência. Seria mesmo apenas coincidência? Pesando no ar entre elas. Os sonhos dela começaram logo depois. Aurora continuou. Foi quando ela começou a te ver, a saber que você existia em algum lugar. O som da porta da frente se abrindo interrompeu a conversa. Niamia entrou correndo, voltando da escola. Mamãe! Ela exclamou, jogando a mochila no sofá. Hoje a professora pediu para a gente desenhar nossa família. Ela tirou um papel dobrado da mochila e o entregou para Ivendra. O desenho mostrava várias pessoas em um jardim. Ivendra, Aurora e 2 figuras no céu, rodeadas de estrelas. Amralion e Helena. É lindo, meu amor. Ivendra sorriu, notando como sua filha havia desenhado o colar de estrela brilhando tanto em seu próprio pescoço quanto na figura de Helena no céu. A professora disse que algumas famílias são diferentes. Niamia continuou, pegando um biscoito da travessa sobre a mesa. Que o importante é o amor. Sua professora é muito sábia, Aurora comentou, servindo chocolate quente para a neta. Naquela noite, depois que Niamia dormiu, Ivendra voltou ao sótão. Havia algo mais que precisava encontrar. Depois de horas procurando, achou uma caixa, velha com pertences de sua avó. No fundo, embrulhado em um lenço de seda desbotado, estava um envelope amarelado. Dentro havia uma carta, datada de 40 anos atrás. Querida neta, quando você ler esta carta, provavelmente eu já não estarei mais aqui. Mas preciso te contar sobre o colar de estrela que te dei. Ele tem uma história especial. Dizem que foi feito por um artesão que sonhava com o futuro. Ele fez apenas 2 colares idênticos, jurando que um dia eles reuniriam almas que precisavam se encontrar. Não sei se você ainda terá o colar quando crescer. Não sei se acreditará nesta história. Mas algo me diz que este pequeno pedaço de prata tem um destino maior que simplesmente adornar seu pescoço. Guarde esta carta, querida, e se um dia encontrar o outro colar, saiba que não foi por acaso. Com de amor, Vovó Maria. Ivendra deixou a carta cair em seu colo, sua mente girando com as implicações. O colar que sua avó lhe dera quando criança era irmão do colar de Helena. De alguma forma, através do tempo e do espaço, os 2 colares haviam conectado suas vidas muito antes de se conhecerem. Uma brisa suave entrou pela janela do sótão, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Lá embaixo, o colar de estrela repousava no pescoço de Niamia enquanto ela dormia. Seu brilho suave, como uma promessa cumprida. Ivendra pegou seu celular e tirou uma foto da carta de sua avó. Precisava mostrar para Aurora. Precisavam juntar
todas as peças deste quebra-cabeça extraordinário que o destino havia montado. Mas isso podia esperar até amanhã. Por ora, ela apenas queria absorver a magnitude de tudo, os sonhos de Helena, os colares gêmeos, as coincidências que não eram coincidências. Algumas histórias, ela pensou novamente, são grandes demais para serem explicadas pela lógica. Algumas histórias só podem ser entendidas pelo coração. A primavera trouxe consigo não apenas flores novas ao jardim, mas também uma descoberta inesperada. Clara, que mantinha contato regular com a família, apareceu numa manhã de sábado, carregando uma caixa antiga. Encontrei isso durante uma limpeza no hospital, ela explicou, colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. Estava num arquivo morto misturado com prontuários antigos. Era uma caixa simples de papelão, com o nome Helena Martinez escrito à mão na tampa. Dentro havia pertences pessoais que tinham ficado no hospital após sua morte. Itens que ninguém havia reclamado na época. Como isso ficou perdido tanto tempo? Aurora perguntou, suas mãos tremendo ao tocar os objetos. O hospital passou por várias reformas, Clara explicou. Esta caixa estava num depósito que só agora foi reaberto. E Vendra observava enquanto Aurora retirava cada item com cuidado reverencial. Um relógio de pulso parado, um pequeno espelho de mão, um caderno de anotações. No fundo da caixa, encontraram algo que fez ambas prenderem a respiração. Um envelope lacrado com o nome de Niamia. É a letra dela, Aurora confirmou, tocando o papel amarelado. Mas a data é do dia em que ela morreu. E Vendra completou suavemente. Niamia estava na escola naquele momento, o que deu às 3 mulheres tempo para decidir como proceder. Ela tem apenas 6 anos e Vendra ponderou. Talvez seja cedo demais. Helena saberia o momento certo, Aurora disse com convicção. Ela sempre sabia. Como que respondendo à dúvida delas, encontraram uma pequena nota dentro do caderno de anotações. Entregar à minha filha quando ela estiver pronta para entender sobre sonhos e estrelas. Os colares, Clara comentou, notando o pingente de estrela que agora repousava no pescoço de Ivendra, uma réplica exata que ela havia mandado fazer. Você nunca nos contou como descobriu sobre eles serem gêmeos. Ivendra tocou o pingente, instintivamente. Desde que encontrara a carta de sua avó, havia mandado fazer uma cópia do colar de Helena. Agora mãe e filha usavam pingentes idênticos, como um símbolo visível de sua conexão. É uma história incrível, ela começou, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Niamia entrou correndo, como sempre fazia ao voltar da escola. Parou abruptamente ao ver as 3 mulheres reunidas em torno da caixa. O que é isso? Perguntou curiosa. As mulheres trocaram olhares. Foi Aurora quem finalmente falou. São algumas coisas que pertenciam à sua mãe, querida. E tem algo aqui especialmente para você. Os olhos de Niamia se arregalaram. Para mim? Sim. E Vendra se ajoelhou para ficar na altura da filha. Mas antes de te mostrar, preciso saber, você tem sonhado com algo diferente ultimamente? A pergunta pegou todos de surpresa, exceto Niamia, que assentiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sonhei com a mamãe Helena ontem, ela disse simplesmente. Ela estava usando um colar igual ao meu e disse que tinha deixado uma carta para mim. Aurora deixou escapar um pequeno soluço. Clara levou as mãos à boca e Vendra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que mais ela disse no sonho? Perguntou suavemente. Disse que quando eu encontrasse a carta, era para ler junto com você e a vovó Aurora. E que era para a gente não chorar, porque ela está sempre com a gente, nas estrelas. E Vendra pegou o envelope com mãos trêmulas. Então acho que agora é o momento certo. As 4 se acomodaram na sala. Clara fez chocolate quente para todos, seguindo a receita especial que Helena havia ensinado a Aurora tantos anos atrás. Envelope continha 2 folhas de papel, uma carta e um desenho. O desenho mostrava 3 mulheres num jardim. Uma jovem de cabelos escuros, usando um colar de estrela, uma senhora de cabelos grisalhos
e entre elas, uma menina pequena também, com um colar brilhante. "Somos nós", Niamia exclamou. Mas como ela sabia? Sua mãe tinha um dom especial, Aurora explicou gentilmente. Ela podia ver pedaços do futuro em seus sonhos. "Como eu?", Niamia perguntou, surpreendendo a todos novamente. Você também sonha com o futuro?", Vendra perguntou, seu coração acelerando. Às vezes, a menina deu de ombros como se fosse algo perfeitamente normal. "Na semana passada sonhei que íamos encontrar coisas da mamãe Helena e que tinha uma carta para mim." Clara serviu mais chocolate quente, suas mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. O sol da tarde entrava pelas janelas da sala, criando padrões dourados no chão. "Quer que eu leia a carta para você?", Vendra ofereceu. Niamia pegou o papel com cuidado reverencial. "Não, quero ler sozinha primeiro. Pode ser?" As 3 mulheres observaram em silêncio, enquanto a menina lia, seus olhos, os mesmos olhos de Helena, percorrendo as linhas com uma maturidade surpreendente para sua idade. O silêncio na sala era quase palpável, enquanto Niamia lia a carta de sua mãe. Pequenas lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela continuava lendo, determinada a absorver cada palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela ergueu os olhos do papel. "Mamãe quer que eu leia em voz alta para vocês", ela disse suavemente. Vendra, Aurora e Clara se aproximaram mais, formando um círculo íntimo no sofá. Niamia limpou a garganta e começou a ler. "Minha querida filha, quando você ler esta carta, já terá idade suficiente para entender sobre sonhos e estrelas. Sei que parece estranho eu estar escrevendo para você agora, horas antes de você nascer, mas meu coração me diz que preciso deixar estas palavras. Primeiro, quero que saiba que você foi amada desde o primeiro instante, não apenas por mim, mas pelo destino, que teceu uma rede de proteção ao seu redor antes mesmo de você chegar ao mundo. Você deve estar usando meu colar de estrela agora. Ele tem uma história especial. É irmão de outro colar que pertenceu à avó de uma mulher muito especial chamada Vendra. Sim, sua segunda mãe, aquela que vejo em meus sonhos cuidando de você com tanto amor. Os colares foram feitos para unir almas que precisavam se encontrar através do tempo, e eles cumpriram sua missão. Trouxeram você, eu, Vendra e vovó Aurora para este momento exato. Nos últimos meses, meus sonhos têm mostrado tantas coisas. Vejo você crescendo num jardim cheio de flores, cercada de amor. Vejo Vendra ensinando você a plantar margaridas, minhas flores favoritas. Vejo vovó Aurora contando histórias sobre quando eu era pequena. Mas o mais importante, vejo você desenvolvendo o mesmo dom que eu tenho, o dom de sonhar com o futuro. Não tenha medo desse dom, minha pequena. Ele é uma bênção, uma forma do universo nos mostrar que alguns amores são tão grandes que atravessam o tempo. Sei que deve ter sido difícil crescer sem mim fisicamente presente, mas quero que saiba que em cada sonho que tive com você, em cada momento que imaginei seu futuro, meu amor criou pontes invisíveis que nos mantêm conectadas. Vendra não é uma substituta. Ela é um presente que o destino preparou especialmente para você. Os sonhos me mostraram como ela vai te amar, te proteger, te ensinar sobre a vida. E agora, provavelmente, ela está aí ao seu lado, segurando sua mão enquanto você lê esta carta. Para Vendra, quero dizer, obrigada. Obrigada por dar à minha filha todo o amor que eu daria. Obrigada por manter minha memória viva. Obrigada por entender que algumas histórias são grandes demais para serem explicadas pela lógica. Para vovó Aurora, sei que foi difícil me perder, mas vejo nos meus sonhos como você vai encontrar uma nova alegria sendo avó da minha pequena. Como vai ensinar a ela todas as coisas que me ensinou e como seu coração vai se curar um pouco mais a cada sorriso dela. E para Clara, que sei que também está aí, obrigada por encontrar esta caixa exatamente no momento certo. Não foi coincidência. Nos meus sonhos vi você guardando estas memórias
até o dia em que minha filha estivesse pronta para recebê-las. Niâmia, meu amor, agora você entende por que o colar de estrela é tão especial. Ele não é apenas uma joia. É um símbolo de como o amor verdadeiro encontra seus caminhos, mesmo através do tempo e do espaço. Cuide bem dele, use-o com orgulho. E quando seus próprios sonhos começarem a mostrar o futuro, lembre-se, você carrega em si não apenas meu dom, mas também meu amor eterno. E uma última coisa, no fundo do seu coração, você sempre soube, não é? Sempre soube que Ivendra era a pessoa que eu havia escolhido nos meus sonhos para ser sua segunda mãe. Sempre soube que nada disso era coincidência. Agora vá, minha pequena, viva sua vida cercada pelo amor dessas mulheres maravilhosas que o destino reuniu para cuidar de você. E quando olhar para as estrelas à noite, lembre-se que em algum lugar, em algum tempo, estamos sempre conectadas, com amor eterno. Mamãe Helena. Quando Niamia terminou de ler, não havia um único olho seco na sala. Aurora soluçava silenciosamente. Clara enxugava lágrimas com um lenço. E Ivendra sentia seu coração tão cheio que parecia que ia explodir. Tem mais uma coisa, Niamia disse, virando o papel. No verso havia um post-scriptum. PS. O jardim que vocês plantaram é exatamente como eu vi nos meus sonhos, especialmente as margaridas. As quatro se abraçaram, formando um círculo perfeito de amor e proteção. O sol da tarde, atravessando as janelas da sala, fazia os colares de estrela de Ivendra e Niamia brilharem em perfeita sincronia. Lá fora, no jardim, as margaridas balançavam suavemente com a brisa, como se dançassem uma música que só elas podiam ouvir. Uma música sobre amor, destino e o poder extraordinário dos sonhos. Um ano se passou desde a descoberta da caixa no hospital. O jardim estava mais bonito que nunca, repleto de flores que Niamia e Aurora haviam plantado juntas. As margaridas, em especial, pareciam florescer com um vigor extraordinário, como se soubessem que eram especiais. Numa tarde tranquila de sábado, enquanto Aurora e Clara preparavam biscoitos na cozinha, Ivendra encontrou Niamia sentada no balanço do jardim, seu olhar perdido no horizonte. Um pene por seus pensamentos. Ivendra disse suavemente, sentando-se ao lado da filha. Niamia sorriu, tocando instintivamente o colar de estrela. Tive outro sonho ontem à noite. O coração de Ivendra acelerou levemente. Os sonhos de Niamia haviam se tornado mais frequentes, no último ano cada um deles trazendo pequenos vislumbres do futuro. Quer me contar? Era sobre uma menina, Niamia começou, seus olhos ganhando aquele brilho distante que lembrava tanto Helena. Ela estava num hospital, sozinha, mas tinha um colar de estrela. Ivendra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? No sonho eu sabia que precisávamos encontrá-la, que ela é como eu, que perdeu a mãe, mas não tem ninguém. Aurora apareceu na porta dos fundos, carregando uma bandeja com biscoitos recém-assados e chocolate quente. Ao ver a expressão séria das duas, colocou a bandeja sobre a mesa do jardim e se aproximou. O que foi, queridas? Niamia contou seu sonho novamente. Quando terminou, Aurora e Ivendra trocaram olhares significativos. Vovó, Niamia chamou suavemente. A mamãe Helena costumava ter sonhos assim? Tão cíneis, claros? Sim, meu amor, Aurora respondeu, sentando-se do outro lado do balanço, especialmente quando algo importante estava para acontecer. Clara juntou-se a elas no jardim, trazendo mais xícaras para o chocolate quente. O aroma doce se misturava com o perfume das flores, criando uma atmosfera quase mágica. Sabe, Clara começou hesitante. Tem uma menina assim no hospital. Ela chegou há algumas semanas. Os pais morreram num acidente e ela não tem outros parentes. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo suave tilintar dos colares de estrela quando Ivendra e Niamia se moveram em sincronia. Qual é o nome dela? Niamia perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Estrela, Clara respondeu. Os pais eram de origem hispânica, o nome significa estrela. Todas completaram ao mesmo tempo.
E Vendra sentiu algo mexer dentro de seu peito, aquela mesma sensação que tinha sentido quando encontrou a carta de sua avó sobre os colares gêmeos. Como se o universo estivesse mais uma vez tecendo. Seus fios invisíveis. Ela tem 6 anos, Clara continuou. A mesma idade que você tinha quando encontrei minha segunda mãe. Niamia completou, apertando a mão de Ivendra. Aurora enxugou uma lágrima discreta. Helena sempre dizia que nada é por acaso. Precisamos ir vê-la, Niamia declarou com uma certeza surpreendente para seus 7 anos. Hoje, o hospital parecia diferente agora, menos assustador que nas memórias de 1 ano atrás. Os corredores, que antes guardavam segredos e dor, agora pareciam guiá-las em direção a algo novo, algo esperançoso. Clara as conduziu até a ala pediátrica. Através do vidro de um dos quartos, viram uma menina pequena sentada em sua cama, desenhando. Seu pescoço nu parecia estranhamente vazio, como se esperasse por algo. Ela, Niamia sussurrou, apertando o colar de Estrela. A menina do meu sonho. Ivendra sentiu seu coração apertar. A cena era tão familiar. Uma criança sozinha, precisando de amor, de família. O que vocês acham? Ela começou, mas Niamia já estava tirando seu colar. Mamãe Helena deixou instruções no diário dela. A menina disse com uma sabedoria além de sua idade. Sobre como fazer uma cópia do colar quando encontrássemos outra estrela perdida. Aurora cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara sorria através de suas próprias lágrimas. Então, Ivendra respirou fundo. Acho que nossa família está prestes a crescer um pouco mais. O sol da tarde entrava pela janela do quarto do hospital, criando um padrão de luz que parecia dançar ao redor da pequena estrela. Em algum lugar, Helena sorria, sabendo que seus sonhos continuavam se realizando, uma estrela de cada vez. O jardim estava especialmente bonito naquela manhã de primavera. As margaridas que Helena tanto amava floresciam em abundância, criando um tapete branco e dourado que se estendia até onde a vista alcançava. Niamia e Estrela brincavam entre as flores, seus colares de estrela cintilando sob o sol. 6 meses haviam se passado desde o dia no hospital, e a transformação em Estrela era notável. A menina tímida e assustada havia dado lugar a uma criança risonha, seus olhos agora brilhando com a mesma luz que iluminava os de sua nova irmã. Ivendra observava as meninas da varanda, uma xícara de chá esquecida em suas mãos. Aurora se juntou a ela trazendo uma bandeja de biscoitos recém-assados. Elas são tão parecidas, a senhora comentou suavemente. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estão pensando, o mesmo sorriso. Como Helena, Ivendra completou. É quase como se ela tivesse planejado tudo. Aurora sorriu. Talvez tenha planejado mesmo. Os sonhos dela sempre foram mais que simples visões do futuro. Clara, que agora era presença constante nos fins de semana, chegou trazendo novidades do hospital. Os papéis da adoção foram finalizados. Ela anunciou sentando-se com elas. Oficialmente, Estrela é uma Mendes agora. As 3 mulheres observaram as meninas que agora colhiam flores para fazer coroas. Niamia ensinava a Estrela exatamente como Helena havia ensinado em seus sonhos, com paciência, com amor. Mamãe. Estrela chamou, a palavra ainda nova e preciosa em seus lábios. Olha o que a Nia me ensinou a fazer. Ivendra sorriu ao ver a pequena coroa de margaridas nas mãos da Adua. Filha, é linda, meu amor. Igualzinha às que sua mãe Helena fazia. Estrela já conhecia toda a história. Sobre Helena, sobre os sonhos, sobre os colares de Estrela. Ao contrário do que temiam, ela aceitou tudo com a simplicidade pura das crianças. Então eu tenho 3 mães? Ela havia perguntado quando Ivendra contou sobre Helena pela primeira vez. Uma no céu, que me mandou para vocês através de sonhos, uma que me deu a vida, mas não pôde ficar. E você? Sim, meu amor. Ivendra havia respondido, lágrimas nos olhos. Você tem 3 mães e cada uma te ama de um jeito especial. Agora, vendo as 2 meninas brincando no jardim,
E Vendra percebia como a vida tinha formas misteriosas de curar feridas antigas. Estrela havia perdido seus pais, mas encontrara uma nova família. Niâmia crescera sem Helena, mas agora tinha uma irmã com quem compartilhar seu dom especial. Elas sonharam juntas de novo ontem à noite. Aurora comentou, como se lesse os pensamentos de Ivendra. Eu sei, Ivendra sorriu. Ouvi elas cochichando sobre estrelas cadentes e jardins mágicos. Clara se inclinou interessada. Elas têm o mesmo dom que Helena tinha? Sim, Aurora respondeu, mas de um jeito diferente. Helena sonhava sozinha. Elas sonham juntas, como se seus dons se completassem. Como que para confirmar as palavras de Aurora, Niâmia e Estrela correram até a varanda, seus rostos iluminados com aquela expressão especial que aparecia quando tinham algo importante para contar. Mamãe, Niâmia começou, nós sonhamos com outro colar ontem. Ivendra sentiu seu coração falhar uma batida. Outro colar de Estrela? Sim, Estrela continuou, quicando de empolgação. Tinha uma menina usando ele, numa casa bem longe daqui. Ela estava triste, mas no sonho a gente sabia que ela ia ser nossa irmã também. As três mulheres se entreolharam. Aurora pegou sua xícara de chá com mãos trêmulas. Helena deixou instruções sobre mais colares? Clara perguntou suavemente. No último diário, Ivendra respondeu, lembrando-se das palavras escritas com aquela caligrafia delicada. Ela disse que haveria outros, que cada estrela perdida encontraria seu caminho até nós, quando fosse a hora certa. Como uma constelação, Niâmia disse sonhadoramente. A mamãe Helena está juntando todas as estrelas perdidas num céu só. Estrela pegou a mão da irmã, seus colares brilhando em perfeita sincronia. E a gente vai ajudar ela, né? A encontrar todas as estrelas? Sim, meu amor. Ivendra sorriu, abraçando suas filhas. Vamos ajudar ela a encontrar todas as estrelas. Sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim, as margaridas balançavam suavemente com a brisa, como se dançassem ao som de uma música que apenas elas podiam ouvir. Aurora se levantou, indo buscar o diário, mais recente de Helena, aquele que continha as instruções sobre os colares futuros. Clara começou a fazer anotações, já pensando em como poderia ajudar a encontrar mais crianças que precisavam de um lar. E Ivendra apenas observava suas filhas voltarem para o jardim, seus colares de estrela deixando rastros de luz no ar, como pequenos cometas terrenos. Em seu próprio pescoço, sua cópia do colar brilhava com uma luz serena. O círculo que Helena havia começado continuava se expandindo, trazendo mais amor, mais luz, mais estrelas para sua constelação especial. E em algum lugar, em algum tempo, ela sorria, sabendo que seus sonhos estavam apenas começando a se realizar. Porque algumas histórias não têm fim, elas apenas se transformam em novos começos. E o amor, quando é verdadeiro, tem o poder de criar constelações inteiras, unindo estrelas perdidas num céu infinito de possibilidades.